Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pastor, mas eu pensava que hoje era estudo do Apocalipse. Mas é. Abram também Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Vamos ler inicialmente esses dois textos. Eu queria que hoje tivesse toda a igreja presente. Mas vamos lá. Vamos ler primeiramente o Apocalipse 11, 18. Depois 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ok? Leiamos aí. 11, 18 de Apocalipse. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Observe aí, queridos, que nós temos aqui inicialmente duas informações importantes que queremos extrair deste versículo para estabelecer então o tema que vamos tratar. Observa que o versículo 18 começa dizendo que chegou a tua ira. Aqui se refere à ira de Deus e do Cordeiro, que ainda que começou a ser derramada já desde lá do primeiro selo, mas é porque neste momento essa ira a que se refere esse texto é o que está no capítulo 15, versículo 1 de Apocalipse, que é a consumação da ira de Deus. E portanto se refere aos 7 flagelos que serão derramados por ocasião da 7ª trombeta. Ok? Então, chegou a ira. E ainda continua dizendo uma segunda informação importante. E o tempo, chegou a ira e o tempo de serem julgados os mortos, vírgula, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Quantos nós temos aqui? Quantos? Às vezes alguém lê assim, tem os servos, tem os profetas, tem os santos e os que temem. Na verdade, são apenas 3 grupos de pessoas. Porque é dito, para se dar o galardão aos teus servos, vírgula, os profetas. Então, esses servos são os profetas. E aí diz, aos santos e aos que temem o teu nome. Então, os profetas aqui é apenas o aposto explicativo dos servos. Então, em suma, seria o tempo de se dar o galardão aos teus servos, aos santos e aos que temem o nome do Senhor. Então, na semana passada, nós fizemos aqui um estudo, simplesmente para situar e para localizar alguns acontecimentos extremamente importantes que terão lugar ali por ocasião do final da 6ª trombeta, início da 7ª trombeta. Nós conseguimos situar dentro da profecia que, por ocasião da 7ª trombeta, será derramada a ira consumada de Deus. A ira consumada de Deus. Os 7 flagelos. Isso de acordo com o versículo 18, né? Chegou o tempo da tua ira, e Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Só que quando então for começar esse derramamento da ira de Deus, haja vista que os filhos de Deus não passarão pela ira de Deus, então aqueles cristãos, lembram, que não foram arrebatados antes da grande tribulação, aqueles cristãos que não foram vencedores, eles foram derrotados na sua vida cristã, eles ficaram na grande tribulação e ficarão até neste momento, até a 6ª trombeta. E quando for começar a 7ª trombeta com a ira consumada de Deus, eles certamente já não mais estarão aqui. Deverão, inevitavelmente, agora ser arrebatados, ou se mortos, ou se já foram mortos, deverão ser ressuscitados e arrebatados para o grande encontro dos filhos de Deus no tribunal de Cristo. Então, inevitavelmente, o tribunal de Cristo, ele acontecerá entre a 6ª e 7ª trombeta. Perfeito, queridos?
Sim ou não? Mais ou menos, né? Tudo bem. Então queremos falar acerca desse tribunal, chamado Tribunal de Cristo. Chegou o tempo de serem julgados e de se dar o galardão. Então é o julgamento do Tribunal de Cristo para que o Senhor então possa galardoar ou, como veremos aqui em Coríntios, disciplinar os seus filhos. Agora vamos para o texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E que nós temos um versículo ímpar, um versículo claríssimo, um versículo explícito, nada subtendido, nada alegórico, tudo muito claro. O apóstolo diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, qual é a mensagem do apóstolo aqui? Há um tribunal chamado o Tribunal de Cristo, e olha que a Bíblia fala de vários julgamentos. A Bíblia fala do tribunal do grande trono branco, fala do tribunal, fala dos 12 tronos, fala do tribunal do trono de glória, e fala do tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo, diferentemente dos demais, é o tribunal no qual todos os crentes serão julgados um dia. Paulo diz: importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo. Importa é o mesmo que dizer é necessário que um dia você, eu, cada um dos filhos de Deus, compareçamos nós todos nesse tribunal. É lógico que esse tribunal, e o apóstolo Paulo, ao selecionar no grego a palavra para colocar aqui nesse texto, ele foi bastante criterioso. Ele pegou uma palavra que se lê bema, seria a palavra grega, que quer dizer um tribunal familiar. Ou seja, os gregos daquele tempo da antiguidade, e mesmo os gregos da era clássica, se você falasse para eles essa palavra bema, eles entenderiam aquilo que eles conheciam na sua cultura. Como que ao cabo de cada período, provavelmente a cada ano, eu não sei bem exatamente o tamanho desse período, mas a família, todas as famílias se reuniam, cada família na sua casa. E ali é dito que o irmão mais velho iria então conversar com os outros irmãos, para fazerem como se fosse um balanço, uma prestação de contas acerca daquele período que se passou. O que cada um fez, como fez, o que deixou de fazer, o que fez que não deveria fazer. E ali, esse julgamento familiar era chamado de bema. Então Paulo diz que nós vamos comparecer perante o bema de Cristo. Ou seja, é um tribunal familiar. Então não vai ter nenhum incrédulo lá. Graças a Deus, né? Menos mal. Menos mal. Porque imagine só você sendo julgado e um vizinho seu incrédulo, que morre de raiva de você. Assim, tá vendo, seu crente? Eu te falei. Seria chato, né? Muito chato. Mas não, nesse tribunal de Cristo, todos os crentes vão comparecer. Todos os crentes genuinamente regenerados. Se você for regenerado, filho de Deus, você estará lá. Imagine que cada um desses líderes aí das igrejas no Brasil, se são de fato servos de... Melhor, se são de fato filhos de Deus, estarão lá também. Valdomiro, aquele chapéuzão, né? Bem, mas se ele não for um filho de Deus regenerado, e eu não estou aqui dizendo que é e nem que não é, porque não cabe a ninguém falar acerca de nenhuma pessoa, se é ou se não é, só Deus sabe. Se for, comparecerá. Se não for, não comparecerá. Edir Macedo, aquela barbinha branca dele, com aquele quipá na cabeça lá no tribunal. Mas também, se não for filho de Deus, não estará lá. Não estou dizendo que é e nem que não é. Estou dizendo? Não. Se o Silas Malafaia for um filho de Deus, estará lá. Se não for, não estará. Se o Alexandre for um filho de Deus, que sou eu, estará lá. Se não, não estará.
Porque nesse tribunal só terá filhos. Só a família vai se reunir. Se o Aldair for filho, estará lá. Se não, não estará lá. O Lucas, você é filho, Lucas? Amém. Se for de fato, estará lá. A irmã Edna, a Nolinha, cada um de nós aqui. Andréia, Sérgio, Andresa. Como é que é o nome da irmã? Esqueci. É? Hã? Isabela? Isabela. Ronan. Irmã Júlia, irmã Silvia. Sandra. Moisés. Achou que ia escapar? Se for filho, vai comparecer. Gilvan. Vai comparecer, Gilvan. Se for filho, né? Porque se não for, passa longe. Se não for, e estiver vivo na ocasião, vai ser julgado no trono de glória. E se não for filho de Deus e estiver morto por ocasião de vida, só no trono branco. Entenderam? Mas todos os filhos, mortos ou vivos, comparecerão no tribunal de Cristo. O João, graças a Deus, comparecerá, se for filho. Pastor, por que você fala se for filho? É porque essa questão da filiação é uma questão muito pessoal. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho. Mas eu não sei o testemunho que tem no seu espírito. Por todos os efeitos, todo esse drama feito aqui é apenas para ilustrar uma coisa somente. Para falar de uma coisa somente. Falar desse tribunal familiar. Como é que é o nome do irmão? Seu? Hã? Nilo. Se o Nilo for um filho de Deus, estará lá, Nilo. Se não, ou vai para o trono de glória, ou para o grande trono branco. Irmão Wilson. Viu, irmão Wilson? Nós estamos aqui falando do tribunal de Cristo, que é um tribunal familiar. Só vai comparecer os filhos. Glória a Deus por isso. Todos os filhos de Deus. Se tem alguns nomes de lideranças aqui evangélicas, não é sem nenhum preconceito, por nada. Apenas para ilustrar, para dizer que todos nós vamos comparecer, mesmo aqueles que são grandes aos olhos dos homens também vão. R.R. Soares, se for filho, né? Se não for, não sei. Todo mundo vai comparecer. Todos os filhos de Paulo, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Tomé, os apóstolos todos do Cordeiro, Estevão, que morreu, o primeiro mártir da era do Novo Testamento. Será um tribunal dos filhos de Deus, da família de Deus, e o nosso irmão mais velho é que vai nos julgar. Jesus Cristo estará lá. A ele lhe foi dado o julgamento de todos os homens, porque ele é Deus homem. E como homem, ele pode julgar. Porque é homem. Porque passou, porque sabe o que é sofrer, sabe o que é ter fome. Então, na qualidade de filho do homem, há de nos julgar a todos nós. Será um dia muito bom, muito maravilhoso. Ainda que, certamente, não para todos, né? Mas Cristo vai nos julgar. Está aqui, ó. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Pastor, então, eu ainda vou ser julgado? Eu não sabia. Vai. Agora, cuidado, porque quando se fala de julgamento, nós temos que identificar na Escritura exatamente que julgamento é esse, a que diz respeito tal julgamento. Isso porque em João Evangelho, capítulo 4, ou melhor, capítulo 5, versículo 24, nos é dito que aquele que crer em Jesus Cristo, e isso é condição precípua para que alguém seja feito filho de Deus, quem crê em Jesus Cristo não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Entenderam, pessoal? Ou não?
Não entendeu? Quem crer em Jesus Cristo, João capítulo 5, versículo 24. Você crê em Jesus Cristo? Diz Jesus Cristo, você não entra mais em juízo. Mas, pelo contrário, você passou da morte para a vida. E eu vi uma certa ocasião, um certo líder evangélico, cristão, né? Muito sábio na Escritura, que ele, citando João capítulo 5, versículo 24, quando diz, quem crer em mim, ou quem crer no Filho do Homem, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, ele enfatizava dizendo o seguinte, uma vez que você crê, você não entra em juízo jamais, e ponto final, acabou. Não há mais nenhum juízo para você. E aí ele citou como quem sabe, como quem conhece, dizendo, nem tribunal de Cristo, porque o tribunal de Cristo não é lá, é aqui agora. O tribunal de Cristo, dizia o nosso irmão, acontece em cada circunstância na qual você encontra uma bifurcação. Sabe o que é bifurcação? É um caminho que num dado momento ele se divide em dois. Então essa forquilha, aqui ó, é a bifurcação. Então essa pessoa diz o seguinte, que o tribunal de Cristo acontece não enquanto você ser julgado por ele. Ele diz, não. Ele diz, julgamento é a mesma coisa que entendimento. Estranho, vocês não acham não? É como que você estivesse num caminho andando. Então esse caminho está reto, você tem alguma dúvida? Só tem uma linha reta. Mas você chegando num dado momento, aí vem a bifurcação, a forquilha, o caminho vai para lá e vai para cá. Aí você nesse momento tem que fazer o quê? Tem que decidir, não tem? Se você vai para a direita ou para a esquerda, ou direita e esquerda, essa decisão é o julgamento do tribunal de Cristo. Eu não estou afirmando isso. Eu estou apenas dizendo que isso foi dito e é dito. Eu achei estranho porque não tem fundamentação bíblica para isso. Os irmãos entendem? É como que ele dissesse, a sua escolha é você se auto-julgando o que trará o bem ou o mal para você. Mas não é isso que diz o texto sagrado. E eu posso provar para os irmãos que esse tribunal de Cristo, aqui de 2 Coríntios 5,10, não é um tribunal hoje, é um tribunal futuro. Quem quer a prova disso? Até porque se você ouvir alguém dizendo que esse tribunal é o momento da forquilha, aí você vai ficar na dúvida, porque você é um homem de Deus, é um servo conhecedor da Escritura. Aí você tem que ter as provas bíblicas para saber. Quando Paulo falou do tribunal de Cristo, ele falava de um tribunal escatológico no qual hemos de comparecer em um dado dia diante de Cristo para por ele sermos julgados, ou é um simples juízo que você faz a cada escolha no seu dia a dia. Você tem que saber disso. E eu posso provar pela Escritura, porque o versículo 10 começa com um... Qual é a primeira palavra do versículo 10? Por quê? Tem um porquê aí? Portanto, esse versículo 10, ele não pode ser lido isoladamente, porque é uma explicação do que foi dito anteriormente. Porque ele fala no versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí no 10 ele fala, por quê? É uma explicação. Você não pode ler a explicação sem ler aquilo que é explicado. Porque uma explicação isolada daquilo que é explicado pode ser explicação de qualquer coisa. Ou não? É igual você pegar e analisar a resposta de uma pergunta sem a pergunta. Alguém pergunta e o outro responde. Aí você ignora a pergunta, pega somente a resposta sem a pergunta. Aquela resposta sem a pergunta pode ser resposta para qualquer pergunta. É aí onde entra o poder da manipulação. Você não pode se deixar manipular. Pastor, como é que eu faço para saber
se esse tribunal é hoje ou é um tribunal escatológico. Você tem que observar que esse tribunal, de que se diz aqui, é a explicação de algo. Leamos brevemente os versículos anteriores, os 9 versículos anteriores, para que o próprio texto nos diga exatamente onde está. Eu não estou colocando em xeque aqui a autoridade de nenhum pregador. Até porque nenhum pregador tem autoridade para nada. Nem eu tenho nenhuma autoridade. Porque a autoridade que tenho não é minha, é da Escritura. Só existe uma autoridade para estabelecer a verdade: a Escritura. Pode falar em línguas, pode fazer milagre, pode curar cego, pode fazer o que for. Pode estudar filosofia. O que você quiser fazer, não tem autoridade. A autoridade é das Escrituras. Só ela pode falar o que é e o que não é. E quem passa por cima desse princípio, né, transgride um dos principais princípios hermenêuticos da Escritura. Então vejamos aqui. O capítulo 5 começa dizendo: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Observa que até o versículo 5, ou melhor, até esse versículo 1 do capítulo 5, já é ainda uma continuação de um argumento anterior. Sem querer confundir os irmãos, mas lê o versículo 16 do capítulo 4. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele colocou aqui 2 homens, o homem interior e o homem exterior. O que é o homem exterior? É o corpo físico, o corpo humano. Ainda que o nosso corpo, o nosso homem exterior, esse homem externo, esse homem que pode ser visto, que é o corpo físico, se corrompa, isto é, se desfaça. Porque ele não está morrendo, ou não está? Sim ou não? Não está se desfazendo? Então ele está se corrompendo. E quando morre, não enterra ele também na terra? E ele não é comido pelos bichos? Ainda que esse homem exterior se corrompa, o homem interior, que é o nosso espírito e alma, se renova de dia em dia. Então, o assunto aqui é exatamente a questão: corpo físico, homem exterior. Alma e espírito, homem interior. Essa questão, essa relação do que é interior, do que é exterior. Então, no versículo 1 do capítulo 5, diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Então, o que é uma casa terrestre se desfazendo? É o mesmo que o homem exterior se corrompendo. Esse corpo humano é uma casa. A casa da minha alma. A alma minha habita esta tenda, esse homem exterior, essa casa terrestre. Lógico que está usando de metáforas para ilustrar algo. Mas logo a metáfora vai dar lugar a palavras explícitas. Calma. Só um momentinho. Então, se a nossa casa terrestre se desfizer, isto é, se nosso corpo físico morrer e ser destruído, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, outra metáfora, o tabernáculo aqui é o quê? Corpo, homem exterior, casa terrestre, tabernáculo, tudo se referindo a esse corpo. Tabernáculo quer dizer morada. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, enquanto estamos aqui nessa tenda, nesse tabernáculo, gememos. Gememos como? Porque nós sofremos nesse corpo físico. Esse corpo é terrível. Não é? A gente sofre muito por causa do pecado. Versículo 3 diz: se todavia formos encontrados vestidos e não nus. E novamente, agora o corpo é representado pela figura de uma veste. Homem exterior, tabernáculo, veste. Casa terrestre e agora veste. Se formos encontrados vestidos e não nus. Você agora está vestido ou está nu? E quando você está no banheiro tomando banho, pelado,
Está vestido ou nu? Vestido? Você está nu ou está vestido? Quando está tomando banho no banheiro? Vestido. Pastor, mas como é que eu posso estar vestido se eu estou nu? É porque vestido é a alma vestida do corpo. Gente, isso é lindo, não é? Vocês não acham, não? Isso é belíssimo. Está falando toda a vida do homem interior que habita o homem exterior. O homem interior que habita a casa terrestre, que é o corpo. O homem interior que habita o tabernáculo. O homem interior que está vestido. E quando morre? Nu. Nu porque a veste, que é a casa terrestre, se desfaz. Então está falando da relação vida e morte. Vida e morte. Sim ou não? Versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, novamente ele continua dizendo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Opa, acabei de descobrir uma coisa. Que a casa eterna, a qual se refere o texto, nos céus, feitas por Deus e não por mãos humanas, não é a Nova Jerusalém, uma cidade na qual vamos morar, um edifício, como diz aqui, mas é o próprio corpo, que é mortal, que na ressurreição será absorvido de vida. Ou seja, aqui é corpo físico, imediato, perecível, sujeito ao pecado, sujeito à degradação, sujeito à corrupção, e o corpo físico glorificado, como diz no versículo 4, absorvido de vida. A ressurreição de que fala 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ou seja, quando Deus te deu o Espírito Santo para habitar no seu espírito humano, ele dizia, você já tem o elemento que irá glorificar o seu corpo no futuro. A glorificação não é o seu corpo entrando para dentro de uma atmosfera de glória. A glorificação é a glória que hoje está no nosso espírito, saindo para fora do nosso corpo e, portanto, nosso corpo se enchendo dessa glória divina. Versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Ou seja, versículo 1, sabemos que. Versículo 6, temos, portanto. Não deveria colocar tenhamos, portanto, como quem adverte? Tenhamos, portanto, muito ânimo, irmãos. Não deveria ser? Tenhamos, como quem fala, irmãos, é preciso que se tenha ânimo. Mas ele está dizendo o seguinte, porque eu sei disso, porque nós sabemos disso, nós temos muito bom ânimo. Ele não exorta que tenhamos ânimo, ele dá a razão do nosso ânimo. Estão entendendo, pessoal? Que maravilha, né? Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Mas nós estamos ausentes do Senhor ou Ele habita em nós? Quem aqui está... Quem aqui tem o Senhor habitando no seu espírito humano? Romanos 8:10. Se Cristo está em vós, então Cristo está em nós. Mas de repente é dito que se estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Você está ausente ou Ele está em você? A Bíblia tem hora que fala umas coisas que parecem contraditórias. Não é verdade? Parecem. E é por isso que cada um pega um versículo em detrimento de outros. Tem que pegar o todo. Uma coisa é um fato. A afirmação de Cristo habita naquele que crê. Isso é um fato. Só que é um fato espiritual. Sim ou não? É um fato de natureza espiritual. Deus é espírito. O Deus espírito habita o seu interior, o seu espírito humano. É um fato espiritual. E esse corpo nosso, ele tem quantos sentidos? Quantos sentidos? Os sentidos são os meios com os quais o corpo, né, ou você, enquanto alma, tem contato com o mundo exterior. Como é que você contata o mundo exterior? Como é que você contata essa caixa aqui? Primeiramente, como é que é?
Estão vendo? Quem está vendo? A visão é o meio de eu contatar, interagir, poder participar dessa experiência exterior, a visão. Também posso, não posso? Tato. Também posso o quê? Estão ouvindo? Ó, estão ouvindo? Ó, tá caindo, ó. Ó, eu ouvi tudo. Depois eu vou recolher, não se preocupe, tá, queridos? E se eu quiser sentir o cheiro dele, também posso? E dar uma lambida nele? Se eu quiser, posso. Ou seja, nós contatamos o mundo exterior, e portanto físico, mediante os 5 sentidos sensoriais. Perfeito? Agora, Deus habita meu espírito, não habita? Eu sei disso mediante o quê? A palavra. Eu não toquei com minhas mãos, não vi com meus olhos, não ouvi com meus ouvidos, não cheirei com meu nariz, não provei com a minha boca. Porque esses sentidos que fazem parte do homem exterior, da casa terrestre, do tabernáculo, da veste, me prendem e me obriga e me submete somente às coisas exteriores. Por esta razão, enquanto eu estiver nesse tabernáculo físico, não tenho como ver, ouvir, tocar de fato o Senhor. Estou ausente enquanto no corpo, ou seja, o corpo é o meu impedimento. Cristo habita em mim é um fato, mas eu não posso ainda conversar com Ele como converso com você, tocá-lo como eu toco em você. O corpo me impede disso. Não somente de Cristo. Enquanto no corpo eu estou ausente de muitas coisas que o meu corpo físico me impede de ver e tocar e de perceber coisas espirituais. Perfeito, queridos? Então, de que ele está falando? Dessa relação vida, existência temporal, limitada às coisas físicas e às coisas eternas, espirituais, espírito humano, homem interior. Essa relação. Versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. No versículo 7 diz, em 2 segundos de leitura, o que eu disse aqui em 5 minutos. Visto que andamos por fé, não por vista. Visto que andamos pelo que cremos, não pelo que vemos, pelo que tocamos. Simples. Só que às vezes a gente lê o versículo 7 e não entendemos. Aí tem que derrubar no chão para entender as coisas. Entretanto, ou seja, embora o nosso corpo físico nos impeça de ver, tocar, ouvir, sentir o Senhor, não pense que Ele está distante. Não permita que esses seus sentidos acabem por te levar a uma falsa compreensão de que eu posso viver de qualquer maneira. Cadê? Deus está nada, a conversa é essa. Esses sentidos nos enganam diariamente. Os nossos sentidos, na verdade, são os responsáveis pela nossa incredulidade. Porque nos faz crer naquilo que vemos, que tocamos, que sentimos. Aquilo que você não vê, não toca, não sente, você fica crendo assim e às vezes você suspeita. Sei lá, nunca vi. Não tem esse aspecto? Aí é onde entra a fé. A fé são os olhos do Espírito. São os ouvidos do Espírito, as mãos do Espírito. São os sentidos do Espírito humano com os quais tocamos a Deus que habita em nosso Espírito. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos. E aqui está a palavra. Falando de existência temporal, existência eterna, essa vida passageira desse corpo físico, e o homem interior que ao sair desse corpo se desprende e se liberta desse cativeiro que nos obriga a ficar aqui embaixo. Você agora poderá contatar o Senhor
E é por isso que ele fala no versículo 9. E é por isso, por essa razão, por essa certeza, por esse saber que há um Deus que é verdadeiro e que logo me encontrarei com ele, é que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Para ser agradável a Deus. Esforçamos para ser agradável ao Senhor. Por quê? Versículo 10. Por que que nós nos esforçamos nessa lida, nesse dia a dia, nesse nosso caminhar aqui embaixo, para sermos agradáveis a Deus? Por que que nós precisamos de nos esforçar para sermos agradáveis a Ele? Porque importa que nós compareçamos. Não é dito que nós comparecemos dia a dia. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Ou seja, é como que ele dissesse, como você está vivendo e procedendo nesta vida aqui embaixo, nessa casa terrestre, nesse tabernáculo, enquanto você está cá embaixo, antes de você morrer, como você está procedendo? Você tem se esforçado para ser agradável a Deus? É a pergunta. Por isso, ou porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para que então, naquela ocasião, cada um de nós venhamos a receber. Eu pergunto, quando é o tribunal de Cristo? É futuro ou é a cada forquilha em que você se encontra? De acordo com o texto, é futuro. Simples. É algo além desta vida terrena. No mínimo, digamos, se alguém quisesse colocar alguma situação nesse texto, que seria minimamente aceita, seria que esse julgamento não ocorrerá todos juntamente num dado dia, mas na medida em que se morre, se julga, se morre, se julga. Poderia ser o caso de alguém pegar o tema central, vida e morte, e querer projetar o tribunal para além vida, após a morte, imediatamente. Né? Seria o menos errado e o mais próximo da verdade. De todo modo, a certeza que temos é que esse tribunal não pode ser ainda aqui nessa vida. Entenderam bem? Pois não, irmão João? Olha aí. Olha que clareza. Fala de novo. Vai falando, eu vou repetindo para todo mundo ouvir, João, por gentileza. Porque teremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Ali, no tribunal de Cristo, ao qual devemos nós no futuro comparecer, cada um receberá aquilo que merecer. Conforme o que alguém, como é que é? Conforme o bem ou mal, por meio do enquanto estava no corpo. De todo modo, muito claro o texto, porque não está diferente deste, diz a mesma coisa. Só que me parece que ele é mais, numa linguagem mais clara um pouquinho. Não é? Mais acessível. Porque a questão é, importa que compareçamos, porque quando estivermos lá, seremos julgados para que recebamos o bem ou o mal que tivermos feito enquanto estávamos outrora no corpo. Então isso fica muito claro que esse tribunal não ocorre enquanto estamos no corpo, mas somente depois que deixarmos este corpo. Perfeito, queridos? Então fica muito claro, então, e esse ponto fica estabelecido pela Escritura, ou que seja pela autoridade das Escrituras, que há um tribunal, que é um tribunal familiar, que só participam os filhos pela força da palavra bema, tribunal familiar. Esse tribunal não é hoje, ele é escatológico, vindouro. Amém, queridos? Esses dois pontos ficam bem aqui estabelecidos claramente. Há um tribunal familiar no qual todos nós deveremos um dia, ao qual deveremos comparecer. Perfeito? Você irá comparecer. E agora, sabendo nós, então voltando aqui ao ponto, que aquele que crer em Cristo não entra em juízo, ou entra? João 5:25, ou melhor, João 5:24. Quem crer em Cristo entra em juízo? E por que não entra em juízo? Porque passou da morte para a vida. Ora, tá bom, eu criei em Cristo, passei da morte para a vida. Pronto.
agora é dito que importa que eu compareça no tribunal de Cristo, eu entro em juízo? Não entro em juízo? Não tem juízo aqui? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Não há juízo? É outro juízo. E qual é o fator que diferencia o primeiro juízo, que nós não participamos, deste do qual nós participaremos? Olha o que diz lá. A resposta está no texto. Olha o que diz lá em João 5:24. Não entre em juízo. Por quê? Passou da morte para a vida. Como é que eu estava na morte? Crendo em Cristo, passei para a vida. E agora eu serei submetido a um julgamento quanto à morte e à vida eterna. Tem sentido? Quando Cristo disse, porque passaram da morte para a vida, quer dizer, uma vez que você já passou da morte para a vida, você jamais entrará em juízo eterno concernente à morte eterna e vida eterna. Então nenhum cristão, filho de Deus, verdadeiramente nascido de novo, regenerado, jamais entrará em juízo quanto à vida e morte eternas, porque da morte ele já veio e já nasceu e já está na vida. Não há o que se julgar entre morte e vida eterna, haja vista passaram da morte para a vida. Esse julgamento do tribunal de Cristo não tem nada a ver com morte eterna e vida eterna. Porque a morte eterna, ou melhor, porque a vida eterna não tem a relação com aquilo que nós fizemos, mas é aquilo que Cristo fez. Então, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, esse bem ou o mal, certamente nós vamos encontrar, vamos ler isso na Escritura, dizem respeito ao galardão e à disciplina. Galardão para o bem que fizemos, ou disciplina para o mal que fizemos, e, portanto, é um galardão dispensacional e uma disciplina dispensacional. Por exemplo, Cristo veio, hoje, vamos dizer em tese, e nós então somos arrebatados para o tribunal de Cristo. E chegando lá, eu, Alexandre, fui reprovado. Sejam pelas minhas obras ministeriais, seja pela minha vida e nos meus relacionamentos com as pessoas, seja com o meu relacionamento com a igreja, seja o meu relacionamento com a sexualidade, com a sensualidade, com o pecado, com o mundo, com os vícios, seja o que for, fui reprovado, digamos. Então, eu vou receber segundo o mal que fiz. Eu vou receber na proporção daquilo que fiz. E essa disciplina, certamente que eu receberei, ela é dita dispensacional, porque não é eterna. É só dentro de um período do reino milenar. Do mesmo modo que aquele que foi aprovado pelos seus relacionamentos com Deus, com os homens, com a igreja, com o próximo, com a família, na sua relação com o mundo, com o pecado, com o diabo, com a carne, ele venceu tudo, digamos, pela graça de Deus. Ele vai receber um galardão, e esse galardão é semelhantemente dispensacional. Ou seja, eu receberei esse galardão apenas dentro de um período. Porque quando estiverem todos na eternidade, depois do milênio, lá não existe galardão para ninguém. O galardão é somente durante o reino milenar. E a disciplina é somente durante o reino milenar. Mas não vamos estudar agora o reino milenar. Só no capítulo 20 de Apocalipse. Mas começamos a compreender isso. Há de se separar esses dois conceitos de juízos. Isso é uma confusão na cabeça de muitos crentes, porque ora não entra em juízo, ora importa que compareçamos. Aí ele fica, ora tem certeza que está salvo, ora não tem tanta certeza assim. É porque não está dizendo aqui que nós vamos comparecer no tribunal para a vida eterna ou morte eterna. Não é isso. Aqui é galardão, recompensa. Disciplina, recompensa. Pastor, é possível mostrar isso com mais clareza na Escritura? Sim. 1 Coríntios,
capítulo 3. E aqui nessa porção, nós teremos aqui tanto João 5, 24, como teremos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Olha aí. 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Nós temos aqui duas coisas muito claras nesse primeiro versículo aqui. Primeiro, o fundamento. Eu lancei o fundamento, diz o apóstolo Paulo. Ok? Segunda situação. Agora, outro edifica sobre ele. Uma coisa é o fundamento. Outra coisa é a edificação sobre o fundamento. Quem é o fundamento? O versículo 11 vai dizer. Observa que a Bíblia usa muita metáfora, né? Fundamento, edificar sobre o fundamento. São metáforas. Agora, ela própria dá o sentido. O 11 fala, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quem é o fundamento? Pode lançar outro fundamento? O que significa que só há um fundamento? É que a vida eterna está em Cristo. Em nada mais. A partir do momento que alguém fala assim, olha, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Essa pessoa está dizendo que o fundamento é Cristo mais o dízimo. Ele lança um outro fundamento. Uma outra base de salvação. Se ele fala que você não vai para o céu, nos termos como se usa geralmente, porque você não se santificou, segundo o que se entende, e isso, seja qual for a santificação, cabelo, roupa, comida, bebida, essa pessoa estaria a lançar um outro fundamento. Eu pergunto, irmão, quantos fundamentos há? O que é o fundamento? Se eu estou no fundamento, e esse fundamento é tão sólido a ponto de eu falar que ele é Cristo Jesus, como eu posso naufragar, afundar, perecer no fundamento? Tem como? É a minha base. Quem está no fundamento, que é Cristo, está seguro. Quem crer em Cristo não entra em juízo. Está seguro. Agora, esse é um primeiro ponto. O segundo é, bem, agora cada um edifica. Sobre o fundamento. Então, uma coisa é eu estar no fundamento, o que é a minha garantia. Outra coisa é o modo como eu edifico neste fundamento. E aí vai entrar uma segunda situação, que é aquilo que eu faço, como eu procedo, é a edificação. Você está edificando. Quando você fala, você edifica. É lógico, queridos, que se vocês bem atentarem para o contexto dessa passagem, Paulo, ele está aqui falando essas palavras para alcançar diretamente os líderes da igreja de Corinto. Ele está advertindo aqueles a quem ele simbolicamente chamou de Apolo, de Paulo, como está no capítulo 3, versículo, por exemplo, 4, quando pois alguém diz eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo. Está vendo? Esses nomes. Ele vai dizer no capítulo 6, né? Ou melhor, no capítulo 4, versículo 6, essas coisas apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Ou seja, eram outros nomes que ele queria referir, mas não queria expor esses irmãos. Aí usou o seu próprio nome como se fosse um exemplo. Como agora há pouco eu falei, digamos que eu seja reprovado. Coloquei meu nome, mas isso é figuradamente. Mas o princípio é exatamente este. O fundamento que é Cristo, seguro. Não tenha medo. Você está sobre o fundamento, não tenha medo. Você passou da morte para a vida. Ponto final. Agora, isso não quer dizer que você agora vai simplesmente ser um cristão relaxado. Lembra de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9? E por isso nos esforçamos, quer presentes ou quer ausentes, para lhes sermos agradáveis? É isso aqui. Como você agora edifica sobre o fundamento. Pastor, o que significa o edificar? Eu já vi que o fundamento é Cristo. É a sua pessoa e obra de salvação. Segura, firme.
Agora, o que significa o fato de eu edificar sobre o fundamento? Versículo 12 diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Edificar, portanto, sobre o fundamento diz respeito às nossas obras, que podem ser de ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. Ou seja, pode ser que não tenha valor algum, ou que seja valiosa. Evidentemente que dentro dos limites aqui do contexto, essa palha, né, a palha, o feno e a madeira dizem respeito a obras que parecem boas para Deus. Você está edificando com madeira, achando que está fazendo uma grande coisa. Ou seja, ele está servindo a Deus, ele está edificando nessa causa, nesta obra. Ele é um cantor, ele é um escritor, ele é um pregador, ele é um diácono, ele é um pastor, ele cuida de um departamento, ele é um ofertante, é um irmão, alguma coisa. Ou seja, essas obras que se dizem obras para Deus. Já ouviram dizer, não, eu estou fazendo a obra. Já viram? Irmãos, temos que fazer a obra. Quem aqui já foi persuadido a fazer a obra de Deus? Tem que fazer a obra de Deus. Porque se você não fizer a obra de Deus, mas o que é fazer a obra de Deus? Não, você... Aí eles vão criando e inventando um tanto de coisas, um movimento danado, um sofrimento, um sacrifício. E o pior, é uma coisa que te consome de tal maneira que você não tem tempo mais para nada. Porque tudo é para a igreja. Já viram isso? Você é sugado, prisioneiro. E se não fizer conforme o seu líder quer, ele paga um sapo para você. É complicado. Irmãos, ainda chama de bode? Uma coisa é muito certa. Quando você vê obras a rodo, desconfie que pode ser madeira, feno e palha. Porque madeira, feno e palha tem aos montões. Agora, ouro, prata e pedras preciosas é uma raridade. Talvez você tenha na sua casa uma pedra preciosa. Eu tenho uma pedra preciosa lá em casa que eu ganhei do pastor Renato. Pequenininha. Pastor, vou te dar a pedra do seu anel de formatura. Só que é uma coisinha assim, pequenininha. Bem pequenininha. Está lá dentro de uma gavetinha, de uma caixinha pequenininha. Talvez na sua casa tenha ouro, um colar. Talvez você tenha um anel de brilhante, uma coisa. Mas é aquela coisinha ali, não é uma coisa, um mundaréu de coisa. Ora, na sua casa deve ter muita madeira no quintal. Capinha à vontade. Lá do lado. Os móveis tudo lá. Casa madeirona, velha, antiga. Tem gente que fala assim, não, eu gosto de coisa boa porque dura a vida toda. Aí fica lá 40, 50 anos com aquela estante de 50 anos atrás. Aquela velha, aquela coisa feia. Eu falo, não, eu quero que acabe logo. Para poder mudar a cara. Aquele sofazão antigo. Parece um trono. Não parecia um trono, o sofá de antigamente. É um trono. Você sentava, você ficava assim, igual o Papa. Aqueles bração. Enfim. A obra de cada um, versículo 13, se manifestará. Então, pense bem neste momento. Quando diz, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Esse dia profético, esse dia escatológico, é o dia do tribunal de Cristo, quando nós compareceremos diante dele. Todo mundo lá. Aí as obras serão reveladas. Por que o dia a demonstrará? Porque hoje em dia está tudo oculto. Eu não tenho critério de avaliar nada. Como é que eu sei? Eu não posso ler seu coração? Não tem como saber. Aí diz mais, porque está sendo revelada pelo fogo. Ó, está sendo, ela lá será manifestada.
Uma coisa é a manifestação, outra coisa é a revelação. Ou seja, as obras, elas se revelam no fogo. É por isso que muitas vezes, quando se trata da obra de Deus, de fato e de verdade, nem todos estão preparados. Eu diria que de 100 pessoas, uma talvez esteja pronta para ser aprovada. Porque uma vez que você faz para Deus, em amor, você não busca aplauso de ninguém. Você não está preocupado se os irmãos estão gostando, se os irmãos estão elogiando. Mas quando você faz coisas que ninguém te elogia, você fala assim, não vou fazer mais não, ninguém fala nada. A gente faz, ninguém nem vê que fizemos. É o fogo da aprovação. É possível que você hoje perceba aquilo que será manifestado lá. Olha o versículo 14, 15. Aqui faz uma simulação de alguém aprovado e de alguém reprovado. Aqui faz uma simulação demonstrando o que acontece ou o que acontecerá a alguém cujas obras não foram aprovadas. E o que acontecerá a alguém cujas obras foram aprovadas. E nós vamos tirar a dúvida se esse julgamento se refere à vida eterna ou morte eterna. Ou não. Olha o 14. Se a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, ou melhor, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, viu aí? Então ele vai ilustrar o que vai acontecer com aquele cuja obra foi aprovada. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, então ele vai dar o exemplo. Então o que vai acontecer, hein, queridos? Se as suas obras forem aprovadas naquele dia, no tribunal de Cristo. E se você for reprovado, o que acontecerá? Lá em 2 Coríntios 5,10 disse que cada um receberá na proporção do bem ou do mal. Ou seja, nos deixou claro duas situações, uma negativa e uma positiva. Sim ou não? Agora, o que é isso, receber segundo o bem e receber segundo o mal? Será que receber segundo o mal é ir para o inferno, como dizem? Será que receber segundo o bem é ir para o céu, segundo dizem? Certamente não. Mas leia o texto. 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Recompensa. Você vai ser recompensado. Aí quando você lê lá em Apocalipse capítulos 2 e 3, por exemplo, quando ao cabo de cada uma daquelas cartas, depois que Cristo disse, olha, acontecendo isso nessa igreja, aí no final diz, ao vencedor dar-lhe-ei uma coroa, ao vencedor dar-lhe-ei assentar-se no meu trono, ao vencedor darei reger as nações com cetro de ferro, ao vencedor darei do maná escondido, ao vencedor darei isso, não tem aquelas promessas? Cada uma daquelas promessas, simbolicamente, representa um galardão. Já imaginou naquele dia? Você chegar lá e Jesus te julgar. Digamos que no frigir dos ovos, no final das contas, você foi aprovado. Né? Coloca aqui, tira dali, puxa, conversa, vai. Tá bom, aprovado. Tá bom. Você é todo feliz. Se você foi aprovado, receberá galardão. Mas agora a expectativa é o que eu vou receber. Não é? Deus fala para você assim, olha, você vai reinar sobre 10 cidades. Digamos, em tese. Você vai dizer, por que em 10 cidades? Não, porque as suas obras, o seu galardão é segundo as obras. Então, um galardão correto para essas obras corretas. Você não pode dar um galardão para uma obra diferente daquilo que ele representa. Por exemplo, os mártires receberão uma coroa chamada coroa da vida. Imagine, os mártires. Mas por que cidades? Não, porque você desempenhou um trabalho de evangelização em 10 cidades. Mas eu não lembro disso. Todas as vezes que você estava se empenhando, digamos, né, ali no Sem Fronteiras, e falando, e fazendo, e conversando, e convidando, e empenhado, você não sabe o fruto que isso vai dar. Pessoas que terão
levado muitas pessoas a Cristo, mas não sabem quando foi isso, porque ela própria em particular nunca esteve pregando daquele modo. Quantas almas não se convertem a Cristo mediante o programa de televisão, digamos? E você esteve na sua fidelidade ali, sempre ali no projeto Semeadores do Reino, que visa a manutenção do programa de televisão e de outro evangelismo. Cada vez que você ia lá com seu carnezinho, chegava lá, e você, de bom coração, de boa fé, de boa vontade, acreditando, sinceramente, quantas pessoas você não foram alcançadas pelo evangelho, que foram viabilizadas pela sua oferta? Estou falando de oferta, mas isso se aplica em todos os sentidos. Uma semente que você planta no coração de uma pessoa, e nunca mais você vai ver aquela pessoa, digamos. Uma palavra que você falou para ela. E lá na frente ela se converte pela pregação de uma outra pessoa. Mas e quando ela ouvir a pregação daquela outra pessoa, 10 anos depois, aquela pregação de 10 anos antes, ela vem à tona de novo. É como Paulo fala, um planta, o outro rega. É um processo que você não sabe. Mas no dia do tribunal, isso será visto, será revelado. Entenderam bem? Assim, são alguns poucos exemplos que nós poderíamos dar para a gente poder entender essa questão. Então, se a sua obra for aprovada, receberá galardão, uma recompensa. Reinar sobre uma cidade, reinar sobre 5 cidades, reinar sobre 10 cidades. Lembram quando a mãe de Tiago, de João e Tiago, chegou a Jesus e falou assim: ó Senhor, permita-me que no teu reino, quando tu te assentares no teu trono, e que os meus 2 filhos, Tiago e João, se assentem, um à sua direita, outro à sua esquerda. Esse assentar-se à direita e assentar-se à esquerda, os lugares de honra. Imagine no reino de Deus, eu estiver do lado de Cristo, eu, Alexandre, do lado dele. Hã? Coisa boa. Olhar para a Silvia, está lá atrás. Será que é a Silvia? Jesus, aquele lá é a Silvia? Jesus, meu servo, é a Silvia. Digamos. Mas por que ela está lá? Ah, meu filho, ela sabe. Vai estar de bom tamanho se estiver lá atrás. Está de bom tamanho. Imagina se não tiver. É só um exemplo. Então Maria, ou melhor, a mãe de Tiago e de João, queria que seus filhos tivessem esse lugar de honra. Aí Jesus respondeu como? Poderiam, porventura, eles beberem o cálice que eu vou beber? Ou seja, assentar-se à direita é uma honra para alguém que procedeu, que viveu, que experimentou um cálice. Não tanto quanto de Cristo, mas próximo, semelhante. De sofrimento, de martírio. Tudo será pesado. Receberá galardão. Olha o versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, pronto. Lá no grande dia a obra não foi aprovada. Não foi. Não foi aprovada. Passou lá pelo fogo, pela fornalha, queimou tudo, não ficou nada. Você não ficou com nada na mão. Sofrerá ele dano. Não está assim na sua Bíblia? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Talvez, se eu fosse escrever esse versículo, eu escreveria assim, olha. Se a obra de alguém se queimar, vírgula, sofrerá dano. Mas aí não ficaria uma ambiguidade? Quem vai sofrer dano? O dono da obra ou a própria obra? Porque se a obra foi queimada, ela sofreu dano. Ou não sofreu dano? Ela foi queimada. Mas Paulo é criterioso. Ele sabia que pessoas iam querer manipular suas palavras. E ele então fechou o pensamento dizendo: sofrerá ele, o dono da obra, dano. Certamente sofrerá prejuízos. Primeiramente porque você não vai receber galardão. Começa daí. Segundo que, de acordo com a sua situação, em outros textos, é possível que se sofra penalidades. E em outro momento vamos falar disso. Não agora. Mas é dito: todavia, embora, porém, mas esse mesmo será salvo. Entenderam, pessoal? Sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Ou seja, se as suas obras forem reprovadas, isso não implica condenação.
Porque as obras só podem trazer ou galardão ou disciplina, não perda de salvação. Porque a salvação não depende de obras, mas do fundamento. Então está na palavra. Este mesmo sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Ou seja, você vai ser salvo? Vai ser salvo. Todavia. Ou seja, não pense que o fato de você estar salvo vai te livrar de algumas consequências. Consequências temporais. Consequências dispensacionais. Só para vocês terem um exemplo, eu não posso me aprofundar agora em razão do horário, mas há um texto lá de Mateus capítulo 5, em que Jesus fala de uma dívida. De uma dívida. Mas não é necessariamente uma dívida de dinheiro. É uma dívida para com alguém. Nós somos devedores a muitas pessoas. O próprio Jesus falou assim, olha, quando orardes, orareis assim, Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Então nós somos devedores em muitos aspectos da nossa vida. Aí diz que alguém, na semana que vem eu vou tratar com mais profundidade disso, mas só para deixar aqui o exemplo. Ao levar ao altar a sua oferta, vou explicar detalhes desse texto semana que vem. E no caminho, você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, tem uma dívida. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem e faça a tua oferta. Porque pode ser que aconteça que você venha a morrer e não ter resolvido aquele problema com aquela pessoa. Jesus fala assim, vai ter com o teu irmão enquanto estás com ele enquanto estás com ele a caminho, é o mesmo que enquanto no corpo. De 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque essa vida é uma caminhada, está todo mundo na caminhada. Então, vocês todos estão comigo nesse caminho, vivos. Quando alguém morre, esse saiu do caminho, esse não tem como resolver a vida dele mais. Só no tribunal de Cristo. Porque pode suceder que naquele grande dia o teu irmão fale assim, Jesus, esse irmãozinho está com essa carinha de santinho, ele está me devendo. Ele me ofendeu profundamente, ou ele fez ou procedeu deste modo. E é dito então que o Senhor fala assim, amarrai-o de pés e mãos, lançai-o na prisão. Enquanto muitos ouvirão, vinde, entrai na posse do reino. Ou melhor, é aquele outro texto, não é que fala, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Outros serão lançados na prisão. Pastor, que prisão é essa? Não sei. Honestamente, não sei. Não sei porque ali nós temos uma figura, temos uma imagem, uma metáfora. O texto não diz exatamente o que é isso. Eu sei que não deve ser um lugar bom. E é dito, e em verdade vos digo, que não sairá de lá, enquanto não pagares o último centavo. Entenderam, pessoal? Então, esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Ou seja, haverá uma disciplina, uma punição. Sairá de lá? Sairá. Mas somente depois que tiver resolvido tudo. Pois não? Sim. É porque em cada texto se usa uma figura diferente. Mas tudo para se referir à mesma coisa. Todavia, como que através do fogo. É ali jogado na prisão. No outro texto, será lançado fora, vírgula, nas trevas. Né? No outro lugar, será jogado no hiena de fogo. Então são lugares diferentes, todos metafóricos. Inclusive o hiena de fogo. Quem pensa que o hiena de fogo é o inferno, se engana. Hiena era um lugar literal, geográfico, que ficava do lado de Jerusalém. Jesus fez referência àquele lugar, tomando-o metaforicamente, para falar de uma outra coisa espiritual. Enfim, de todo modo, o importante é entender que no tribunal de Cristo,
todos compareceremos e seremos julgados para receber segundo o bem ou o mal que tivermos feito, ou galardão, ou disciplina. Isso é muito sério. Muito sério. Tá bom, queridos? Vamos ficar atentos a isso, vamos aprender mais, vamos entender melhor em estudos posteriores. Inclusive, domingo que vem, eu vou pregar acerca dos pecados cometidos, embora já eternamente perdoados por Cristo. Exemplo, só para os irmãos terem uma noção. A Bíblia não afirma, porventura, que nossos pecados já foram pagos por Cristo? Definitivamente. Quantos pecados foram pagos por Cristo? Os do passado, os do presente, os do futuro. Todos foram pagos. Não pense como alguns pensam. Alguns pensam que Cristo pagou os pecados do passado. Daqui para frente é por minha conta. Não existe isso. Porque seja um único pecado, o salário do pecado é a morte. Então, se Cristo tivesse morrido pelos pecados apenas do passado, o pecado que eu cometeu hoje já me tornaria condenado ao inferno novamente, ao lago de fogo. Porque o salário é a morte. Então, o salvo é aquele cujos pecados todos de sua existência já foram pagos por Cristo. Eu falo assim, então é bom demais, não é, pessoal? Bom demais. Se já está perdoado, então eu vou pecar amanhã, porque já está perdoado. Não está perdoado, não? Uai, se está perdoado, eu estou com crédito. O pecado que eu não cometi já está pago. É como alguém chegasse no mercado. Se eu vou deixar aqui um cheque em branco aqui, o meu colega aqui pode pegar o que ele quiser aí, durante esse ano todo. Então até o que eu não peguei já está pago. O que eu ainda vou pegar no mês que vem já está pago, está tudo pago. Então eu tenho crédito para pegar à vontade o que eu quiser. Mas então vamos pecar. Está tudo pago. Só que esses pecados pagos eternamente, embora pagos, possuem implicações hoje e no reino milenar. Pagos, porém, somos por eles responsáveis, e se os cometermos, o Senhor há de nos disciplinar para o aproveitamento. Domingo que vem, 9 horas, aqui.